11 horas e 11 minutos, 11h11 pelo horário de Brasília. Eu sou Bruno Maluli e você está no Conexão Prudente. Hoje é quarta-feira, dia 9 de outubro de 2019, neste momento 26 graus no alto da Avenida Washington Luiz, em Presidente Prudente. E comigo ele, meu compadre Jonatas Caetano. Bom dia, Jonatas. Muito bom dia, Bruno Maluli, um abraço para você, bom dia ao amigo ouvinte, obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Hoje, quarta-feira, também conhecido como véspera de quinta-feira. Ah, véspera de quinta, que já é a véspera de sexta, ou seja, hoje é a antivéspera de sexta-feira, a famosa sexta do sextou, Jonatas. Que, diga-se de passagem, é o dia oficial da felicidade sem motivo. Mas ainda estamos no meio da semana, então vamos nos ater aqui aos assuntos importantes para você que quer participar. 18 996333398, facebook.com/prudenteam. E eu tô de volta, né? A voz ainda um pouquinho prejudicada, mas tô de volta. Agradecer ao Joilton Carlos, que tá sempre aí a postos para sempre cumprir as funções, porque a Conexão tem que continuar. Hoje ainda o Joilton volta com informação importante sobre Presidente Prudente, então você continua com a gente. 11 horas e 12 minutos com a produção de Beatriz Aiello. Conexão Prudente começa com os destaques de hoje. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Prefeitura de Prudente provoca adiamento de licitação dos radares na cidade. Petrobras retira mais de 133 toneladas de óleo das praias do Nordeste. Bolsonaro pede para apoiador esquecer o PSL e critica Luciano Bivar. Celso de Mello é o segundo a votar pela condenação de Gedel Vieira Lima. E o Brasil não vê motivos para a França se recusar a assinar o acordo. E ainda as orientações da Vigilância Epidemiológica de Presidente Prudente para a campanha de vacinação do sarampo. Essas e outras notícias a partir de agora no Conexão Prudente. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 14 minutos, 11h14 pelo horário de Brasília. Eu falei pra você e ele já chegou. Pra você que tá aqui com a gente no facebook.com/prudenteam, depois no YouTube, na página da Prudente, já percebeu a chegada de Joilton Carlos. Muito bom dia, Joilton. Bem-vindo ao Conexão Prudente. Bom dia a você, Bruno, também ao Jonatas, a Bia, ao ouvinte aqui da Prudente AM. Duas informações importantíssimas aqui para nós, de Presidente Prudente toda a região. Uma informação que está no portal Prudentino, assinado pelo jornalista Rogério Mative. Nesta terça-feira, o Fundo de Investimentos Imobiliário Vinci Shopping Centers anunciou a compra do Prudent Shopping, maior shopping da região, por quase 200 milhões de reais. O valor total é R$ 199.710.820,19. Os 19 centavos aqui apenas para poder colocar no valor que foi vendido, mas quase que 200 milhões de reais. A aquisição do empreendimento prudentino é considerada pelo fundo como a maior negociação em valor realizada pela Vinci, que tem sede no Rio de Janeiro. O único shopping de grande porte da região de Presidente Prudente, o Prudent Shopping possui 32.216 metros quadrados locável, distribuído em 2 pisos. Ele foi inaugurado em 1990, aqui em Presidente Prudente, um grande empreendimento. Outro fator que chamou a atenção do fundo foi a forte ancoragem de um mix completo com 170 lojas, cinema, supermercado, opções de restaurante, serviço e estacionamento amplo, além de apresentar a expectativa de encerrar o ano com um balanço positivo de 18.200.000 reais. Portanto, está aí essa informação importantíssima. E o Prudent Shopping, um shopping tradicional aqui da nossa cidade, do porte dele, num raio de 200 quilômetros, não tem um shopping tão grande como este. Então, esse grupo de investidores, inclusive, esperam esses investidores já começar a ter um retorno de aproximadamente 10% por ano deste investimento no total que foi feito. Bruno, pois não. Então seria em torno aí de 20 milhões por ano de retorno. Esse que o Prudent Shopping, que é o shopping mais importante da região, um grande shopping e que tem visitantes de todas as cidades da região, e também que era administrado até então pelo Grupo Encalço, né, Joilton? Que foi quem inaugurou, quem construiu o shopping
existem já projetos que estão também em andamento, que devem ser assumidos, até uma ideia de um hotel, e esses projetos devem ser assumidos pelo grupo que acabou de adquirir aqui, o grupo que é o... Vamos lá, é o NOI, é isso? Isto. Este que é o grupo, então, na verdade, que vai ser... Que é o NOI, o grupo é o Vinci. O Vinci, que agora o shopping de Presidente Prudente vai ser, em área locável, o maior empreendimento deste grupo. No Brasil, não é? E, inclusive, o que você disse é importante, Bruno, porque foi anunciado o investimento de um hotel que será construído, né? Não que seria, mas vai ser construído esse hotel. Todos os projetos continuarão em andamento, inclusive outros projetos serão implantados ali também no local, transformando ali definitivamente no local que realmente o Prudentino irá visitar nos próximos anos. Porque a Praia do Prudentino é o Parque do Povo para fazer caminhada, e o shopping, que é o local que as pessoas, principalmente o público jovem, a classe A e B mais visitam, são aí pessoas que vão ao Prudent Shopping praticamente toda semana. É isso aí, Joilton. E olha só, para a gente encerrar essa notícia, com a aquisição, inicia-se um período de transição de 60 dias para a Argo, empresa administradora selecionada pelo gestor a iniciar os trabalhos. Então, essa notícia, a venda do Prudent Shopping, do Grupo Encalço, para o Grupo Vinci, que chega em Presidente Prudente. Importante notícia, a gente vai acompanhando, né, o desdobramento. Pode ser que haja mais investimentos. É importante, Bruno, dizer aqui algo que hoje várias pessoas me ligaram, outras mandaram mensagem, para que a gente falasse o nome dessas pessoas. É um grupo de investidores e o nome das pessoas não aparece. Por exemplo, recentemente saiu uma notícia do Neymar Júnior, que é jogador brasileiro, que é bastante conhecido. O pai dele tem várias empresas que o nome do Neymar não aparece, que são investimentos que é feito pelas empresas, comandada pelo pai do Neymar, o Neymar pai, então não aparece o nome. Então, neste caso aqui, o investidor não aparece para as pessoas. Então não adianta procurar nome, porque são investidores que querem investir aqui acreditando na região de Presidente Prudente. Uma outra informação importante, ontem nós falamos aqui, Bruno, que morrer no final de semana em Presidente Prudente fica meio que proibido. Daí o Marcos Vignoli, que é o secretário do Interior do Estado de São Paulo, muito solícito, hoje de manhã entrou em contato conosco, e amanhã, no Jornal da Manhã, na Prudente AM, na 101 FM, ele vai dar uma resposta a respeito do assunto. O que acontece? O serviço de legista é feito aqui na região de Presidente Prudente, só no HR, no Hospital Regional, tem um anexo que os legistas vão lá para poder atestar a morte, no caso de autópsia se precisar fazer, e assim por diante, o que é feito pelo legista é tudo feito aqui em Presidente Prudente. Acontece que concursado tem uma pessoa que está se especializando no assunto aqui em Presidente Prudente, que inclusive é filha do Dr. Enio, que ela é concursada, está se especializando para se tornar realmente uma legista, de fato, para poder prestar esse serviço. E hoje nós não temos no final de semana um plantonista, porque o plantão é das 8 da manhã até as 18 horas, mas o Marcos Vignoli amanhã vai dar uma resposta a respeito deste assunto e disse que inclusive vai resolver o problema definitivamente. Mas a minha dúvida é a seguinte, Joilton, não tem... E qual o motivo? Falta médico? Falta especialista no assunto. Na verdade, então, existe o plantão a ser pago, mas não tem quem cumpra ele, mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso. Mas, segundo informações que amanhã o Marcos Vignoli vai nos trazer, no Jornal da Manhã, às 7 horas e 10 minutos, disse que esse problema está perto de ser solucionado, e não foi um assunto levantado aqui pela Rádio Presidente Prudente, vamos dizer isso de passagem, né? Foi um assunto já debatido nas câmaras municipais de vereadores, vários vereadores debatendo isso. Porque, Bruno, vamos aqui analisar bem rapidamente. Uma pessoa perde um ente querido. Ele espera velar o máximo possível, ficar aí ao lado do corpo para velar, porque é uma pessoa do seu convívio que acabou falecendo. Daí demora-se 24 horas para liberar um corpo. Até a funerária, lá o serviço funeral ser preparado para essa pessoa, demora mais 3, 4 horas. Ou seja, fica quase que 30 horas aproximadamente para liberar o corpo definitivamente, e os parentes vão ter pouco tempo para poder velar o seu ente querido. Isso é lamentável, isso é doloroso. Enquanto o corpo não é liberado, existe toda uma burocracia que a angústia é muito grande de quem perdeu alguém muito próximo. Então, acho que é importante assim, ter cuidar das pessoas que estão num momento de dor porque perderam um parente. E cuidar dessas pessoas significa ter mais dignidade
para as pessoas que morreram, né? Então, eu acho que isso é muito importante. No final de semana, uma pessoa faleceu às 20 horas, aproximadamente. No sábado, isso? Isso. E o corpo só foi liberado no domingo, que chegou lá no distrito de Floresta às 2 horas da tarde. É complicado. Mais de 24 horas, né? Aliás, mais de 16 horas para ser liberado um corpo é meio que complicado. Então, o secretário disse que o problema vai ser resolvido e vai falar isso amanhã ao vivo aqui na Prudente AM na 101. É a prestação de serviços aqui do sistema JMN de comunicação. Iria falar justamente isso. Importante a gente levantar os casos e quando vem uma resposta do poder público, significa que a gente está conseguindo cumprir a nossa função. Se resolver, melhor ainda. Nós não estamos aqui para criticar o gestor. Nós estamos aqui para mostrar os problemas e torcer, esperar, cobrar para que eles sejam resolvidos. E até quero agradecer o pessoal do Clipping, né, o Jonathan? O pessoal do Clipping. Né, eles adoram a gente. Eles gostam demais aqui da Rádio Presidente Prudente, né? Inclusive a gente está dando oportunidade para que eles possam ganhar dinheiro, né? Que eles só ganham dinheiro no momento em que a gente fala alguma coisa aqui que eles passam para o governo do estado. Então, muito obrigado ao pessoal do Clipe aí. Continue sempre nos ouvindo, tá bom? 11h22 e, Joilton, a gente vai falar a última notícia aqui, mais uma notícia importante das primeiras do programa de Presidente Prudente. Convido a ficar aqui mais nessa informação. O pregão do radar foi adiado, né? Com um preço inicial, também com uma informação do jornalista Rogério Mative, do Portal Prudentino. O preço inicial de R$1.400.000, o pregão presencial para a escolha da empresa que será responsável pela instalação dos radares de velocidade, foi suspenso pela Prefeitura de Presidente Prudente. A decisão foi publicada no Diário Oficial Eletrônico desta quarta-feira. As empresas interessadas tiveram até o dia 4 deste mês para a retirada dos envelopes e nesta quarta seria realizada a abertura com as propostas. De acordo com a Prefeitura, a suspensão ocorre devido à falta de tempo hábil para responder e esclarecer impugnações interpostas pelas empresas interessadas. O ato é assinado pelo secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adalto Lúcio Cardoso. Os questionamentos, olha só, a Splice, Indústria, Comércio e Serviços Limitada de Votorantim, questiona a disposição de formulários solicitados pela Prefeitura, não encontrados pela empresa no edital, além do prazo de contrato, rodízio de equipamentos, visualização de placas de veículos, declaração de atendimento, enfim. Já outra empresa licitar, que é de São José dos Campos, quer saber sobre a fiscalização de faixas de rolamento e tal, e mais algumas questões. E também a empresa cita o contrato que prevê prorrogação contratual de até 60 meses, ou seja, podendo ser encerrado em 2024. Então tá aí essas importantes informações e no estudo, né, feito pela Prefeitura, serão 19 pontos de controle de velocidade, do total 17 radares fixos e 2 lombadas eletrônicas com velocidades de 60 por hora e com a possibilidade de alguns locais com a máxima de 50 km por hora. Joilton. Olha, Bruno, é importante salientar o seguinte, que o prefeito, ele rescindiu o contrato com a Politran já no 3º mês de mandato dele. Na realidade, ele não renovou o contrato, havia uma previsão de renovação, o prefeito não renovou. E o prefeito disse que no máximo em 6 meses resolveria o problema. Já estamos chegando já no final do 3º ano de mandato do prefeito, ou seja, já se passaram 2 anos e meio e não foi resolvido a questão dos radares em Presidente Prudente, que são necessários para coibir abusos. No entanto, é uma medida antipopular. O prefeito, todo mundo sabe, é candidato à reeleição e essa medida é uma medida antipopular. Eu vou arriscar aqui dizer, radar neste mandato, esqueça. Então, na sua opinião, nem vai ter radar. Não vai ter. O Bruno, é muita burocracia para se resolver. É um assunto importantíssimo para a cidade e já são 2 anos e meio que está se arrastando. Né? Eu sei que o prefeito ele é precavido porque já a origem dele é de promotor público e ele sabe que tudo tem que ser feito dentro do trâmite e tem empresa aí que talvez não poderia estar participando dessa licitação. Então o prefeito precavido ele está fazendo tudo isso aí. Então a DIA vai fazer lá, já para aqui. Então eu estou para arriscar aqui para você que radar em Presidente Prudente neste mandato não vai ter. Haja vistas a esses 2 anos e meio que já está sendo empurrado com a barriga. Uma das empresas que questionaram, uma delas, tá? Uma que questionou essas questões todas, eu acompanhei muito já denúncias e várias questões de irregularidades com essa empresa, e nem é a empresa que... vou até citar o nome, a Splice, essa empresa já tem
muita denúncia e até condenação. Eu diria que quase que todas as empresas têm um tipo de denúncia. Então, a Politran, por exemplo, que está entrando com outro nome para participar, todas elas têm algum tipo de denúncia, não todas, mas boa parte delas tem essa questão de denúncias contra elas. Então, Bruno, eu vou dizer para você, dificilmente o radar vai sair, tá certo? Tá certo, e já que você falou de reeleição, o prefeito adiou mais uma vez a ida pro PSDB. Outra e coisa. Parece que o vereador Isaac Silva, que quer ser candidato pelo PSDB. E o Isaac já falou que se ele não for candidato, ou seja, se o Bugalho for PSDB, que é o que tudo vai estar se desenhando, ele vai sair do PSDB. É verdade isso? a questão é a seguinte, Bruno, eu vou colocar duas questões aqui. Será que realmente o prefeito vai para o PSDB? Já virou um embrólio, né? Já virou um embrólio, porque é o seguinte, o prefeito havia me dito, 3 meses atrás, que naquela semana assinaria a ficha e já iria para o PSDB. Foi adiado. Dia 3 foi marcado, foi adiado. Eu diria que devido à pressão do Campos Machado, que é o mandatário do PTB, partido do prefeito de Presidente Prudente, e devido à resistência do vereador Mauro Neves, do Isaac Silva e de boa parte dos tucanos de Presidente Prudente, devido a essa resistência, o prefeito vai acabar ficando no PTB e para ir para a reeleição, porque é uma resistência muito grande. Porque o prefeito iria para o PSDB e, no caso, se o Isaac Silva sair e outros vereadores saírem, qual o apoio que o prefeito vai ter? Inclusive, ele pode perder até boa parte do apoio que ele tem da base na Câmara Municipal devido a esta ida para o PSDB. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança. Qual que era, Joilton, o intuito político do prefeito de ir ao PSDB? Foi um convite do governador, ele se via mais forte no partido, porque na base prudentina, ou sair, ou que, se ele for ao PSDB, ou que saiam esses que são contra ele, os vereadores do PSDB. O Mauro Neves tem sido oposição do prefeito declaradamente. E no caso, o Isaac Silva, ele é o pretenso candidato a prefeito pelo PSDB, que lhe foi tirado na eleição passada, diga-se de passagem. Ele era um pré-candidato a prefeito e foi tirado isso do Isaac Silva. Então ele tem essas intenções. E ele mudando de partido, será que também ele teria essa força para ser candidato, o Isaac Silva? São todas essas questões que são colocadas à mesa agora, que precisa ser resolvido o mais rápido possível, porque não se pode parar. Mas vamos aqui colocar bem claro aqui, a questão do prefeito ir para o PSDB seria o toma lá da cá. O governador do estado de São Paulo quer as maiores cidades do estado de São Paulo dentro do seu governo, porque ele é pré-candidato à presidência da República. Ele estaria trazendo investimentos para a nossa região, liberando obras importantes aqui para Presidente Prudente. Seria mais ou menos isso daí. Então não adianta tapar o sol com a peneira, que é justamente isso. Inclusive há uma fala do Campos Machado nesse sentido. Não que o governador não está fazendo investimento aqui, ele está, mas daí seria um pouquinho mais generoso com a cidade de Presidente Prudente, tá certo? Perfeito. Se foi Joilton Carlos, um abraço para você, Joilton. Obrigado pelas informações importantes aqui no Conexão Prudente. Forte abraço. 11 horas e 29 minutos, 11h29. Joilton Carlos então esteve aqui falando da política prudentina, falamos de radares, falamos da venda do Prudent Shopping também, Jonatas. E agora eu quero até puxar um assunto que ele falou do governador João Dória. O governador já está partindo realmente para um lado eleitoral, para a campanha a presidente da República, né? Porque ele já se desvencilhou do Bolsonaro quando foi criado lá o Bolsodória na campanha. Na verdade, ele disse que não foi ele que criou, mas ele abraçou a causa, vestiu a camiseta e tal. De qualquer maneira, era óbvio que o João Dória iria se desvencilhar do Bolsonaro, porque eles devem ser concorrentes na próxima eleição, se o João Dória tiver a legenda do PSDB. Então, na verdade, o João Dória e o Bolsonaro, para você que acreditou, eles não combinam nada, né? Mas tudo bem. Eu acho que foi uma estratégia eleitoral. Agora, que o Bolsonaro tá bem bravo com o Dória também, ele tá, né, o Jonatas? Foi uma situação complicada, né? O então candidato a governo do estado, João Dória, usou a situação para se promover eleitoralmente, atacando o seu opositor, na época então governador do estado e candidato à reeleição, Márcio França, dizendo: olha, se vocês querem um candidato aliado ao PT, vocês votam no Márcio França. Se vocês querem um candidato aliado ao Bolsonaro, votam em mim. E aí criou aquele adesivo, agora é Bolsodória,
E aquela questão toda, vestiu a camiseta, quem vota 17 vota 45, aquela coisa toda, né? Mas aí eu preciso falar uma coisa também. O Bolsonaro aproveitou um pouquinho, viu? Bolsonaro também aproveitou um pouquinho, porque na hora do debate ele falou, ele acabou apoiando o Dória ali meio que sem falar abertamente. De maneira discreta. Discreta, né? Então, na época eu digo até a frase que o Bolsonaro usou aqui. Ele falou o seguinte, o Márcio França tem o apoio velado do PT. Então, ele diz assim, eu não votaria no França, votaria no Dória. Quer dizer, o Bolsonaro também aproveitou um pouco essa onda e agora é normal porque os dois querem traçar os seus caminhos. Aliás, o Bolsonaro está numa situação complicada. Nós vamos falar ainda hoje sobre o PSL e o Bolsonaro. Parece que a coisa está azedando por lá. Só para a gente encerrar, a questão do PSDB e João Dória, o governador de São Paulo, teve de engolir mais uma derrota no PSDB, Jonas. E o PSDB mostrando cada vez mais que é um partido muito mais parecido com o PT do que você imaginava. Do que você que teve aí 8 anos de governo Fernando Henrique Cardoso, achou que ele não era de esquerda, extrema esquerda e tal, mas na prática ele era amiguinho do Lula, essa que é a verdade. E cada vez mais, cada texto que eu leio do FHC e também de outros membros do PSDB, acho até que o João Dória tem tentado levar o partido para outro viés, mas está muito difícil. A executiva nacional do partido se reuniu há alguns dias, informação da revista Cruzoé, tá? Para analisar os recursos que seus aliados apresentaram contra a decisão que arquivou o pedido de expulsão da legenda do deputado Aécio Neves. E a avaliação foi de que não cabia recurso. O mérito sequer foi analisado. Os dirigentes apenas seguiram recomendação do departamento jurídico do partido. Jonatas Caetano, PSDB, na minha opinião, se queria ser diferente do PT, demorou para expulsar o Aécio Neves. Olha, Bruno, vai ter uma galera que vai ficar brava com o que eu vou falar agora, mas eu não tô nem aí não. Minha opinião, o PSDB é um PT pintado de azul. É a mesma coisa, só muda a cor. O PT é um partido de esquerda velado, isso é claro, e o PSDB é um partido... Aliás, ao contrário. Ao contrário, né? perdão. O PT é um partido de esquerda assumido. E o PSDB é um partido de esquerda velado, é um socialismo fabiano, né? Para quem entende um pouquinho de história e de sociologia e filosofia, vai entender o que é isso, né? Então é igual, pouca coisa muda. 11 horas e 34 minutos, intervalo rápido, já tem mais Conexão Prudente. Conexão Prudente. Vai presentear? Dê um presente da Cláudia Calçados. A Cláudia caprichou mesmo. Vai e confira. Você vai se surpreender. Linha de calçados famosos, bolsas e também botas. Tudo com muito estilo e bom gosto. Pagamentos no cheque ou cartões. Presenteie com Cláudia Calçados. Presentes para a família inteira. Cláudia Calçados. José Foz 541 em Prudente. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Guerreiro Empreendimentos, Incorporação e Construção apresenta Edifício Sunset Home Club Epitácio. Apartamentos modernos de 81 metros quadrados com área gourmet às margens do Rio Paraná, com vista para o pôr do sol mais bonito do Brasil. Valores especiais de pré-lançamento com unidades limitadas. Mais informações, acesse guerreiroempreendimentos.com.br e cadastre-se. Sunset Home Club Epitácio, o seu pôr do sol exclusivo. Agamax Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente.
Prudente AM. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 36 minutos, 11h36 pelo horário de Brasília. Estamos de volta com Conexão Prudente para falar muita coisa importante para você. E olha só, eu falei antes de ir pro intervalo a questão do Bolsonaro, do Bivar. Até o Jonas vai inverter ali, porque agora nós vamos falar o seguinte: o Bolsonaro pede para um apoiador esquecer o PSL e critica Luciano Bivar. Azedou lá, hein, Jonatas? Conexão Prudente. Conexão Prudente. O presidente Jair Bolsonaro deixou evidente nesta terça-feira a crise que há entre ele, o PSL e o presidente da sigla, deputado Luciano Bivar. Nesta terça, ao conversar com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro foi abordado por um homem que se diz pré-candidato a vereador em Pernambuco. O jovem gravou um vídeo com o presidente da República e citou o nome de Luciano Bivar, que é de Pernambuco e presidente nacional do PSL. Isto foi o suficiente para que Bolsonaro pedisse que o rapaz apagasse o vídeo e não usasse a filmagem como propaganda de campanha. Eu, Bolsonaro e Bivar, junto por um novo Recife. Aê! Aê! Cara, não divulga isso não, cara. Não, então apaga. Tá queimado pra caramba. Apaga. Vai queimar. Posso fazer o vídeo? A gente vai apagar. Esquece. Eu vou esquecer. Esquece o partido. Ó. Bolsonaro mandou apagar. Para Eu vou apagar. Recife. Eu, Bolsonaro. Valeu. Valeu, até mais. Bivar é um dos nomes do PSL citados em investigações sobre supostas irregularidades na campanha eleitoral de 2018. Pesa contra ele as mesmas acusações contra o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, no caso conhecido como Laranjal do PSL. As relações entre Bolsonaro e Bivar nunca foram as melhores. Quando convidado a concorrer às eleições pelo partido, Jair Bolsonaro exigiu uma mudança no comando do PSL temporariamente. No lugar de Bivar, entrou Gustavo Bebiano, então amigo e advogado de Bolsonaro. Bebiano chegou a ser ministro no governo, mas foi o primeiro a deixar a esplanada. A assessoria de Bivar foi procurada, mas informou que o deputado ainda não se pronunciou sobre o assunto. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 39 minutos e ainda falando desse caso, por que o Bolsonaro está insatisfeito? Porque principalmente, né, abertamente que se diz é por conta das denúncias do ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio com relação aos laranjas, né, que é famoso laranjas do PSL, como é conhecido o caso, e também com outros problemas. Mas olha só, o Bolsonaro, para a cúpula do PSL, o Bolsonaro tenta apagar sua relação com o Antônio denunciado na sexta-feira, o ministro, e por envolvimento no lançamento de candidaturas de fachada de mulheres para o desvio de recursos públicos em 2018, supostos desvios aí. No entanto, o presidente já foi alertado dias atrás por integrantes da executiva de que não foram os atuais dirigentes que levaram o ministro do Turismo para a legenda no ano passado, mas sim o próprio Bolsonaro e o ex-ministro Gustavo Bebiano, que era braço direito do presidente na campanha eleitoral e até esses tempos tem feito aí uma balbúrdia, falado mal do Bolsonaro. E então foi ele e o Bolsonaro que levaram o ministro, que levaram o Álvaro Antônio para o PSL. O Bivar ficou afastado do comando partidário durante a disputa presidencial. No mesmo encontro com integrantes do PSL, o Bolsonaro também reclamou de alguns parlamentares, como o senador da nossa região, Major Olímpio, e o líder da sigla na Câmara, o delegado Valdir. Avaliou que ambos eram ásperos contra o governo. E ouviu de volta, Jonatas, que os dois também foram levados à legenda pelo próprio presidente e seu entorno. E que Valdir se tornou líder após a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ou seja, mais uma na conta do Eduardo Bolsonaro. E para falar do Major Olímpio, eu acho que o Major tá certo. Ele é do partido do presidente, mas não tem que abaixar a cabeça. Tem que defender o Brasil, Jonas. Infelizmente, Bruno, nós vemos a situação a seguinte. Tem que se fazer uma análise da situação. Anteriormente a Bolsonaro, o PSL não tinha expressão. Começa nesse ponto. O PSL tinha 4 deputados federais
e passou para mais de 50, ou seja, e esses que são deputados e são senadores também pelo PSL se elegeram na onda do Bolsonaro. Ou seja, aqueles que, como o próprio Alexandre Frota, que não, hoje... ali já é brincadeira. Né? Né? Isso aí você, ó, quem votou no Frota, eu acho que no mínimo deve estar arrependido, né? É a mesma coisa que votar no Tiririca, né? Pior que tá, não fica, e ficou, né? Infelizmente. E assim, tem que se analisar, porque muitos que estão ali se elegeram na onda Bolsonaro. Mas o inverso também é verdadeiro. Também. O Bolsonaro, sem a legenda do PSL, não seria presidente da República. Mas eu acredito que, sem dúvida, na verdade, o Bolsonaro fez muito mais, vamos dizer assim, pelo PSL do que o PSL por ele. Não digo que fez mais, um precisa do outro. Mas o PSL chegou aonde está por conta do Bolsonaro, o bolsonarismo, essa onda toda, como você disse. E olha, a avaliação ainda dos dirigentes do PSL é que o Bolsonaro até realmente pensa em sair, mas não teria para onde ir. Ele sabe dos problemas que poderia enfrentar com um partido pequeno, como foi o Collor no PRN, né, que era um partido minúsculo, e aí ele foi caçado também. Além disso, dificilmente a maioria da bancada o acompanharia. E olha a outra leitura, que tudo se resume a dinheiro e poder, dado o tamanho que o PSL adquiriu após 2018. A expectativa é que o partido administre cerca de R$500 bilhão em 2020. É muito dinheiro e isso realmente causa brigas e brigas pelo poder. 11 horas e 43 minutos, 11h43, vamos falar de meio ambiente, caso importante que a gente vem dando esta notícia desde o primeiro dia em que foram descobertas as manchas de óleo no litoral nordestino brasileiro. E aí a coisa está se desenhando para a descoberta de que esse óleo, esse petróleo, pode ser um vazamento de um navio da Venezuela. Veja só, você vai entender melhor. Primeiro vamos com a matéria de Yuri Hudson, que a Petrobras retirou mais de 133 toneladas de óleo das praias do Nordeste brasileiro. Só para pontuar uma coisa rapidinho aqui, Bruno, eu conheci um coronel um tempo atrás, não vou me lembrar o nome dele, mas ele dizia o seguinte, o coronel do Exército, que todo o lixo, ele tem o nome do seu dono. E você pode desová-lo em algum lugar, que seja ilegal. Porém, mais cedo ou mais tarde, o seu nome vai aparecer ali. E é verdade, porque o próprio petróleo tem uma espécie de, entre aspas, DNA, que você consegue saber com os componentes e as moléculas de onde ele vem. Já sabe que não é brasileiro. E a Petrobras fez os estudos. Vamos acompanhar a notícia e a gente volta a falar depois. Conexão Prudente. O governo federal segue com as investigações para descobrir quem são os responsáveis pelo derramamento de óleo no litoral do Nordeste brasileiro. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o ministro do Meio Ambiente para discutir o assunto. De acordo com Bolsonaro, as investigações estão correndo com celeridade e já há países na lista. No entanto, pela gravidade do tema, o presidente preferiu não apontar suspeitos. É reservado. Eu não posso acusar um país e já vai que não é aquele país. Eu quero criar um problema no outro país. Que parece que, criminosamente, algo foi despejado lá. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, testes feitos pela Petrobras mostram que o óleo encontrado no litoral é compatível com o que é produzido na Venezuela. O ministro Ricardo Salles diz que a investigação é importante, mas que no momento a principal atuação da pasta é conter o óleo e reduzir os impactos ao meio ambiente. Nosso papel é agir rápido, como tem sido feito, para retirar aquilo que está em solo, mas também aprofundar a investigação para descobrir a origem. Isso está sendo feito, coordenado, sob a ordem do presidente, para a gente responder o mais rápido possível e tecnicamente. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, participou de uma audiência na Câmara e assegurou que o óleo na costa brasileira não é produzido pela estatal. Apesar disso, Castelo Branco disse que a Petrobras mobilizou mais de 600 pessoas para auxiliar na remoção do óleo e até esta terça-feira, mais de 133 toneladas de óleo já foram removidas. Nenhuma dessas amostras nós podemos afirmar é de óleo produzido ou comercializado pela Petrobras.
Até agora é um fenômeno muito estranho, não há sinais de que está retrocedendo. É um desastre realmente muito preocupante para todos nós. As manchas já atingem o litoral de todo o Nordeste. Trata-se de petróleo cru, ou seja, não se origina de nenhum derivado de óleo, como gasolina e outros. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 47 minutos, 11h47 aqui no Conexão Prudente. O relatório da Petrobras afirma que as manchas que estão poluindo as praias do Brasil são uma mistura de óleos da Venezuela. Nesta terça-feira, a gente acabou de falar, mas subiu para 38 o número de áreas do litoral nordestinos com resíduos. O óleo denso e pegajoso chegou nesta terça ao litoral norte da Bahia, praias do Forte Baixio e Porto de Sauípe. Em Alagoas, o óleo atinge 15 praias e 2 estão em situação mais grave, Coruripe e Pissabuçu. Os pescadores nem estão indo para o mar. Olha só, afetando já o ganha-pão dos trabalhadores lá que dependem do mar da pesca. O óleo também ameaça os corais e no Rio Grande do Norte mais uma tartaruga foi encontrada coberta de óleo e morreu no fim da tarde. Equipes do governo já recolheram 133 toneladas de óleo desde o mês passado no Nordeste. Mais cedo, ontem, o presidente Bolsonaro disse que os que os investigadores já consideram um país onde o óleo foi extraído. Ele não pode falar, mas a Petrobras já disse, e são 3 hipóteses que a Petrobras está colocando como possíveis. Um navio que afundou, ou um acidente durante a passagem de óleo de um navio para outro, Você vai transportar o petróleo de um navio para outro navio e derrama no mar. E até o mais grave, e olha gente, se isso for provado, pode gerar um conflito, você pode ter certeza, pode ser despejo criminoso. E aí eu vou falar uma coisa para você. O Maduro, que já passou da hora de deixar essa tirania da presidência, E na verdade o Maduro, se ele, olha, eu vou fazer uma hipótese aqui, como tem 3 hipóteses e uma delas é um ataque criminoso da Venezuela, o mundo já está falando, a França, o mundo se resume à França nesse caso. Europa. Brincadeiras à parte, apesar de ser um assunto sério, o mundo já tem falado muito sobre a questão ambiental do Brasil e nas queimadas da Amazônia. Tivemos um ano muito seco, um ano de muitas queimadas, mas assim, nada que o governo ajudou a queimar ou deixou de fiscalizar. Mas o que importa é o seguinte, se a Venezuela cometer um crime desse, ambiental, desse porte, porque isso pode ser para denegrir a imagem do Brasil perante o mundo, em um momento que o Brasil está crescendo, melhorando economicamente, fechando acordos importantes com a União Europeia, prestes a fechar acordo com os Estados Unidos, aí vem, imagina se foi a Venezuela. Pra mim, se foi a Venezuela, tem que chamar o Donald Trump e falar, vamos dar um jeito nesse caboclo aí, vamos arrancar, não precisa fazer guerra não, faz uma ação orquestrada lá com a CIA, com inteligência, e tira, leva ele embora, não precisa matar também não, põe ele num furgão, num avião e exporta ele, o Maduro, leva ele pra qualquer lugar, se levar o Maduro, vai cair o governo dele, não vai ficar sustentado, porque ninguém aguenta mais na Venezuela o que tá acontecendo, é fome, é apenas dinheiro para os grandes poderosos que estão ligados ao governo, enfim, é muito triste, muito perigoso saber que esse óleo é proveniente da Venezuela, que é o que a Petrobras indicou, Jonatas. Bruno, a questão é, se a gente analisar, se foi uma situação criminosa, tem que haver sanções internacionais à Venezuela, mais sanções internacionais à Venezuela. Não sei quais serão as providências a serem tomadas. Se foi um acidente, o porquê não foi comunicado. Como disse o presidente, acidentes acontecem. Então comunique o governo brasileiro, olha, ocorreu um acidente. Todo mundo trabalha para conter o acidente com aquelas boias e várias outras maneiras, como a gente já viu no Brasil, acidentes da própria Petrobras. E terceiro ponto, se foi um navio que afundou e se foi um navio venezuelano, eu estou aguardando o Nicolás Maduro dizer que é culpa do imperialismo norte-americano que afundou o navio para denegrir a imagem da Venezuela. Estamos de olho nessa situação e é importantíssimo,
que o Brasil fique atento, porque se for algo criminoso, vai ter que tomar uma atitude, não pode deixar. Você imagina mais de 130 locais, praias do Brasil atingidas por petróleo bruto, um óleo pegajoso, já matou tartarugas. É difícil de engolir essa história, é difícil de aceitar. É muita coincidência. Justamente quando vinha aí o Brasil sendo achacado por questões ambientais, quando na verdade a maioria dos países, começando pela França, o presidente francês, ele é de uma cara de pau que ele utiliza de dados absurdos para defender a França, no sentido que a França, eles estão com medo do acordo comercial do Brasil com a União Europeia, porque a França não tem, 10% do que tem o Brasil de floresta nativa. Então, peraí, primeiro você vai lá fazer sua parte, e ele não sabe nem a questão ambiental e de saúde pública, vem falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. Faça-me o favor, desde a escola, quando eu acho que eu estava na 5ª série, eu já sabia que quem é o pulmão do mundo são as algas marinhas, porque a floresta consome o oxigênio que ela produz, presidente francês. Não dá, né, Jonas? Será que ele estava ocupado demais comendo croissant e esqueceu de estudar biologia, Bruno? Ele estava preocupado em cuidar do nosso país, vai cuidar da França, isso que é verdade, isso que é importante. 11h53, intervalo rapidinho, né, Jonas? A gente volta, mas eu prometo que é menos de 2 minutos. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Vai presentear? Dê um presente da Cláudia Calçados. A Cláudia caprichou mesmo. Vai e confira. Você vai se surpreender. Linha de calçados famosos, bolsas e também botas. Tudo com muito estilo e bom gosto. Pagamentos no cheque ou cartões. Presenteie com Cláudia Calçados. Presentes para a família inteira. Cláudia Calçados. José Foz 541 em Prudente. Agamax Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Mar Diesel, tradição, mais de 38 anos no mercado de peças com 2 lojas, uma em Prudente e filial em Araçatuba, especializadas nas linhas Scania, Volvo e Mercedes. Mar Diesel, comércio de peças, Avenida Joaquim Constantino, 1570, fone 2104-3300. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente e região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 55 minutos, 11h55. Eu falei que era rápido, foi menos de 2 minutos. 1,5 cravado aqui para você de intervalo, pra gente já voltar a falar desse assunto importante. Eu tava falando da França e o Brasil, nem eu vejo, nem o Brasil vê motivos para a França se recusar a assinar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Conexão Prudente. O governo brasileiro não vê razões para se opor ao acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, anunciado em junho deste ano. A declaração foi transmitida pelo porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, nesta terça-feira. Segundo ele, 3 pontos foram respeitados na negociação: o diálogo político, a cooperação e o livre comércio. O presidente Bolsonaro não vê motivos para registro de oposição formal ao acordo Mercosul-União Europeia. Tendo em vista o cumprimento das metas do Brasil no Acordo de Paris e o compromisso com a preservação e emprego sustentável,
de nossa floresta, não há razão para que o acordo não seja aprovado pelos países integrantes dos dois blocos. O posicionamento do governo foi dado depois que a ministra da França, Elisabeth Borne, disse que o país não vai assinar o acordo entre os dois blocos econômicos sobre questões agrícolas. Ela alega que o Brasil não respeita a floresta amazônica. No entanto, o porta-voz citou que o Estado brasileiro vem respeitando diversos acordos e também a preservação da floresta. Durante conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, o porta-voz ainda reiterou o posicionamento do Ministério da Justiça a respeito da decisão do ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, para que a veiculação da campanha publicitária pelo pacote anticrime seja suspensa. Segundo a nota lida pelo porta-voz, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, lamenta a decisão do magistrado. Lamenta a decisão do ministro do Tribunal de Contas da União de suspender a campanha publicitária do pacote anticrime, que é importante para esclarecer à população o alcance das medidas propostas. O ministro da Justiça e da Segurança Pública aguardará respeitosamente a decisão final sobre a questão, até porque é uma medida cautelar que será submetida à apreciação do Pleno. Otávio Rego Barros informou ainda que o roteiro do presidente para a viagem ao Oriente Médio e à Ásia está mantido. Japão, China, Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita. Segundo o porta-voz, pode haver mudanças e a ida do presidente está prevista para o dia 20 de outubro. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 57 minutos, 11h57. O ministro Celso de Mello é o segundo a votar no caso dos 51 milhões do apartamento. Ele votou pela condenação de Gedel Vieira Lima. Conexão Prudente. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, foi o segundo a votar pela condenação do ex-ministro Gedel Vieira Lima e de seu irmão, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima, pelo crime de lavagem de dinheiro. O processo se refere ao caso dos 51 milhões de reais em dinheiro encontrados em um apartamento em Salvador. Celso de Mello, que é revisor da ação penal do caso e, por isso, foi o segundo a votar, seguiu integralmente o relator, ministro Edson Fachin, que na semana passada também concluiu pela condenação de ambos pelo crime. O voto, iniciado nesta terça-feira, ainda não foi concluído. O ministro Mello ainda vai ler a parte relacionada a outros crimes de lavagem de dinheiro, ligados a operações de compra de imóveis pelos irmãos. A acusação do crime de associação criminosa também ficou para a sessão de julgamento da turma na próxima terça-feira. Além de Celso de Mello e Edson Fachin, faltam votar os demais ministros da segunda turma do STF: Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. A denúncia foi apresentada ao STF pela então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Na acusação, ela sustentou que o dinheiro apreendido seria proveniente de esquemas de corrupção na Caixa Econômica Federal, investigados em outras ações penais. Gedel foi vice-presidente do banco. Outra parte do dinheiro teria sido acumulada por Lúcio Vieira Lima por meio do crime de peculato, em que o parlamentar se apropriou de parte do salário do ex-assessor parlamentar Job Brandão. Além do dinheiro encontrado, outros 12 milhões teriam sido lavados por Gedel e Lúcio por meio de investimentos em imóveis de alto padrão em Salvador, em empreendimentos da empresa Cosbat, administrada por Luiz Fernando Machado. A defesa do Gedel questionou durante o julgamento uma perícia feita pela Polícia Federal que encontrou digitais de Gedel em um dos sacos com dinheiro. Segundo o advogado, ao identificar os vestígios, os peritos não seguiram os trâmites legais adequados. A defesa de Job Brandão disse que ele não tinha consciência da licitude do dinheiro movimentado pela família de Gedel. Já a defesa do empresário Luiz Fernando Machado da Costa Filho afirmou que ele não sabia da procedência ilícita dos recursos que foram aplicados pela família na empresa e que, quando recebeu o dinheiro em espécie, registrou os valores na contabilidade da empresa e depositou no banco, não tendo intenção de ocultá-los. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Fabiana Pérez. Conexão Prudente. Conexão Prudente.
Meio-dia em ponto, Conexão Prudente chegou ao fim. Importante aí este caso de Gedel Vieira Lima. Amanhã a gente volta a falar, porque já estão no estúdio doutor Altamir Matheus, jogador de futebol, sambista, que mais? É tudo. Amigo do Trump, amigo do Trump não, amigo do Marcos Pontes, do astronauta brasileiro. Tudo bem? Altamir Matheus, dá uma boa tarde aqui pra galera. O Bruno é um gozador, mas faz parte o microfone tem que ser assim, alegre, né? Lógico. Os senhores ouvintes desse conceituado, fabuloso, imenso, incomensurável programa, o nosso cordial boa tarde. Acontece o seguinte, o Marcos Pontes casualmente esteve em nossa casa lá em Houston, no Texas, dá licença, e eu provo isso com fotografia que você já viu, né? E tivemos um coquetel lá, depois fomos jogar um pouquinho de golfe, né? Porque eu tinha que mostrar que também conheço um pouquinho do negócio, né? Tá certo. E ele levou o astronauta da Inglaterra lá, que era o Major Nick Patrick. E ele, Major Marcos Pontes. Hoje são coronéis e o distinto Marcos Pontes tá aí como ministro pererecano com as burrices Ele tá bravo que não tem verba. Só a última pergunta, se mandasse uma nave lá pra Marte, o senhor iria pra ver, falar assim, não sabe se volta, mas vai lá ver o que tá acontecendo. Nem de brincadeirinha, rapaz. Eu vou de avião pra São Paulo, já vou rezando pra tudo quanto é santo. Tá aí, doutor Altamir Matheus, já tá aqui o Heriberto Fatioli também, seu Davi do Santos, esse é o Santos. Eu quero saber se o Santos vai ganhar, se o Palmeiras vai ganhar, todo mundo tá na expectativa. Jonatas Caetano, um abraço. Um abraço, Bruno, amanhã estamos de volta. Com a produção de Beatriz Aiello, esse foi o Conexão Prudente, vem aí os feras do Semensat, os craques da bola, um abraço pra você, tchau, tchau.